Olá! Então hoje eu estou aqui para apresentar para vocês esse tarô, Heaven and Earth, em inglês, gente. Então, assim, é um tarô produzido pela editora Lo Scarabeo. Lo Scarabeo é uma editora italiana, é uma das mais tradicionais, mais antigas, mais famosas, né, no mundo inteiro, e produz artistas também. Ela representa artistas e culturas de vários lugares do mundo. E esse tarô eu fiquei curiosa para conhecê-lo, né, porque eu vi alguns vídeos, né, algumas tiragens com ele, e achei esse muito diferente. Na verdade é um clássico, diferente entre aspas, porque é um tarô clássico, um tarô inspirado melhor na cultura mais clássica, pré-rafaelita. Então, é um tarô, ele fala justamente, a palavra é essa mesmo, né? A experiência do céu na terra, né? O céu e a terra. Então, eu vou colocar aqui alguns elementos que eu achei mais interessantes, que eu achei menos interessantes, para que você possa conhecer, que esse é o objetivo, e decidir se esse pode ser um tarô, um deck interessante para você ter aí na sua coleção, ou poder trabalhar com ele. Hoje eu vou estar aqui no horário gravando esse vídeo, um pouquinho difícil a gravação, porque eu moro numa cidade, Salvador, Bahia, e não estou numa área de silêncio hoje, né? Então, vocês sabem como é. Hoje é o dia de vizinhos fazerem o seu lazer, a sua festa, e às vezes colocam som muito alto. Então, se em algum momento eu vou tentar aqui trabalhar com o microfone o mais próximo possível, e vamos ver se a gente consegue chegar até o fim. Então, essa é uma edição. Existe uma questão na Lo Scarabeo com um contrato com uma outra grande editora, produtora de tarôs. Então, algumas impressões são feitas na Europa, parece que na Bélgica, algumas regiões da Europa, e outras impressões, às vezes do mesmo tarô, são produzidas, são editadas, né, cortadas na China. E essa aqui é uma dessas edições. Essa daqui, ela não foi editada na Bélgica, a impressão dela foi feita na China, mas é o tarô original. Então é uma edição de luxo. Normalmente os decks Lo Scarabeo vêm em caixinhas, somente com um livreto em 4 ou 5 idiomas, e as cartas. E essa aqui é uma edição em luxo, que vem numa caixa com imã, vocês estão vendo, uma caixa dura, uma caixa rígida. Um livro que eu gostaria muito, esse eu vou precisar traduzir, porque esse aqui é uma raridade, é edição luxo, porque é edição luxo. Não os arcanos menores, mas você tem uma ilustração colorida, né, de todas as cartas dos arcanos maiores exploradas no livro, né? Então isso aqui é um diferencial realmente especial. E na verdade eu gosto até mais da coloração que ficou na impressão do livro do que da coloração que acabou ficando nas cartas. Eu acho um pouco mais viva, porque ele é um tarô um pouco prateado. Ele pega aquele período clássico, renascentista, como se o tarô fosse todo assim meio que iluminado à luz de velas, né? Tivesse uma atmosfera meio onírica. Então, aqui no livro, as impressões eu acho um pouquinho mais vívidas, né? Então, vamos lá explorar. Então, o livro está todo em inglês, me parece um livro muito interessante, mas como vocês já sabem, o inglês meu é quase nada, é muito fraco, mas ele explora bastante, dá até alguns exemplos de modelos, né, de tiragens, bem interessante. A caixa também é bem bonita, e aqui, normalmente, né, Lo Scarabeo. O verso, ele é totalmente reversível. O que eu não gosto muito, eu já falo logo o que eu não gosto. Primeiro, eu prefiro as caixas menores, que sejam, tudo bem que é uma edição de luxo, mas que tem um livro menorzinho e que a gente possa carregar com a gente. Às vezes, uma caixa assim maior é mais difícil, você tem que tirar o livro para depois tirar o deck, e tudo dificulta um pouco mais. Então não é o meu estilo preferido de caixa, mas é uma caixa muito bem feita, bem resistente, não é difícil de tirar o deck daqui, né? A fitinha você tira, é pronto. E tá fácil aqui, né? E realmente o livro vale a pena. Então,
ok. Aqui, caixa ok, aqui ilustrada pelo arcano do louco, em relevo, né? Todo meio nessa atmosfera prateada, da antiguidade clássica. Então vamos agora falar um pouquinho de cada carta no sentido primeiro do suporte, do papel. O que eu achei? O papel. As cartas estão num tamanho muito bom para embaralhar, não tem bordas. Isso aqui é bacana porque há essa expansão, essa liberdade assim das figuras quando não tem borda. Eu acho que as cartas acabam não se ganhando mais espaço. Então, só o verniz que eles aplicam, como é uma pintura já bastante que assim acinzentada, né, que tem essa atmosfera prateada, meio do amanhecer, meio do anoitecer, a gente não sabe, é um contraste de luz e sombra. Me lembrou muito as pinturas do artista Caravaggio. Trabalhava muito com contraste, luz e sombra. Então, mas as pinturas são muito lindas, são lindas, lindas. É um tarô lindo, mas você precisa saber que não vai ter aquela a leitura não vai adquirir aquele tom. Quando a gente tem tarôs mais coloridos, as cartas de copas têm uma cor, as cartas crísticas pulam para uma cor mais cinzenta, as cartas ou mais escura ou mais aguada e as cartas mais positivas, uma cor mais vibrante. Então, às vezes as cores facilitam a visualização do timbre da leitura, mas assim, para uma leitura de introspecção, mais discreta, mais reflexiva, mais de interiorização, acho que são cartas que favorecem, criam esse espaço para meditação. Então, o verniz, o suporte é fininho, as cartas deslizam bem, não são muito grossas, nem também são muito finas, são numa gramatura boa. Tamanho um pouquinho maior do que o tamanho padrão de Rider-Waite e das cartas em geral do Luiz Carabel. Só que o verniz é um pouco forte. Então são cartas que têm um brilho, né? Elas oferecem um reflexo aí que você pode ver aí, trabalhar com a luz um pouquinho mais difícil. Olha que eu tô aqui, eu tirei quase toda a iluminação para poder conseguir ter o mínimo de reflexo. Então, fora isso, as figuras, na sua maior parte, elas seguem o modelo de Rider-Waite. Também algumas cartas, talvez elas sigam um pouco o tarô de Thoth e também um pouco de Marcelle. Então ela se divide aí entre essas três linhas de tarô. Tem um detalhe que segue, eu acho que mais na linha de Thoth. Nos arcanos menores, a gente tem as cartas numeradas, com exceção dos cavaleiros, da rainha e dos reis. Aqui, por exemplo, 2 de copas. Você tem uma palavra-chave, love. Então, é típica do tarô de Thoth. Essas cartas que tem uma palavra em todas as cartas numeradas, é como se fosse aquela carta significasse, trouxesse aquela energia. Em parte, acho que pode, eu abstraio, realmente, sobretudo quando vem em inglês, né? Quando vem em inglês, alguma outra palavra a gente conhece, outra tem que googlear ou pesquisar aí a tradução, então não me atrapalha muito, mas eu acho que a palavra-chave, ela pode ajudar, mas também pode atrapalhar no sentido de fechar a interpretação da leitura. Mas a gente, com o tempo, acaba indo mais nas imagens, nas figuras, nos elementos. Outro dado interessante nas cartas é que todas elas, a gente vai ver aqui a representação astrológica, a letra hebraica, né, porque faz logo uma correlação aqui com a Cabala, com a árvore da vida, os símbolos, o elemento e os símbolos astrológicos a qual aquela carta está relacionada. Então, para quem entende de astrologia, pode ser bem interessante você ver quais são os aspectos astrológicos que são reportados nessa carta, todas elas aqui no pezinho. Mas são esteticamente, a estética está bem colocada, né? São realmente cartas muito bonitas. Eu vou aproximar um pouco mais a lente para que a gente possa agora ver carta a carta. Agora a gente vai ver um pouco com maior nitidez as cartas. Vou deixar a minha esfera ali, porque eu gosto dessa esfera aqui para ela criar um pouco de contraste
o que ela traz. Ela trabalha com o cinza, o prata, o vermelho e o dourado, né? São as cores principais que são postas aqui. Então vamos lá, começando aqui do Arcano Louco. Eu não vou comentar todas as cartas, a não ser que alguma me chame a atenção em particular. Mas olha, interessante, eu vou só ainda a distância aqui, pronto. Olha aqui para vocês verem um detalhe dos símbolos, né? Dos símbolos astrológicos e outros, e a simbologia aqui do Sol, representada nessa forma geométrica aqui. Então é uma simbologia para a gente parar, se deter e realmente estudar os símbolos, né? Então não é uma carta que dá para iniciante, porque segue o tarô tradicional. E acho interessante as figuras religiosas. Você vai reconhecer as representações aqui, como por exemplo do Cristo, que o mago ele é representado, tá bem, muito parecido ao menos, muito parecido, porque esse laço aqui na cabeça quase que parece, lembra, né, a figura do Cristo, e o poder da manifestação, o templo lá atrás. Então tem toda aí mas é o padrão clássico, o mago com a sua mesa e a sua veste branca, a pureza da alma, né, a sua juventude, e essa luz que chega para a manifestação. E olha aqui a Virgem, olha que interessante. Você vê aí uma figura da representação do arquétipo da Virgem Maria. E atrás a água, quase um símbolo de um animal, parecendo um camelo. A delicadeza, a castidade, o livro fechado, todos os símbolos astrológicos aqui envolvidos, né? A lua da deusa Ísis, as 3 fases da lua, as colunas. Então, embora a carta esteja numa cor nesse cinza dourado, ela traz assim uma força, uma beleza, uma estética. São delicadas, né? As figuras não são assim, não tem aquela dramaticidade que a gente encontra em muitos tarôs. Mas tem uma síntese, né? Olha o símbolo de Virgem, a harpa. A gente consegue aqui ver que olha aqui a força do imperador. A rigidez, o poder do mundo aqui, minhas mãos, né? Áries. O mundo, aos meus pés, o meu escudo. O Papa, muito parecido com o imperador, como se falasse do poder do mundo material, nessa ligação com o mundo material. Aí a ligação mirando, né? Olhe para o espiritual, eu crio, eu ligo, eu faço essa ponte. Eu trago o espiritual para cá, eu levo você, eu conduzo você até o espiritual. Aqui representado pela pomba do Espírito Santo. Então tem alguns elementos da cultura cristã. Olha aqui que maravilha. Essa dos amantes, eu nunca tinha visto uma carta assim. Quer dizer, há já um momento, algumas cartas assim, o de tarô de White, embora a mensagem principal, uma das mensagens da Carta dos Amantes, que é que ele chama os amantes, The Lovers, tem a ver com amor, o tarô de Marseille traz também um ponto de decisão, relativo às nossas grandes decisões, a iniciação, a experiência iniciática das escolhas, das decisões na nossa vida, né? E aqui ele já traz como se a conexão já tivesse acontecido, essa descoberta do amor, né? Esse estado de encantamento, essa bênção, essa fusão com o ser amado. Essa integração dos opostos, né? A carta do carro, poderosíssima. Com todos os símbolos, a gente vê bem claro aí o tarô de Rider-Waite. A força, para mim, é uma das cartas mais lindas desse tarô, é a carta da força. Eu diria, qual a carta? Uma das cartas que
Uma das suas preferidas é essa, sem sombra de dúvida, essa é uma das minhas preferidas. Porque você vê um leão ali, uma fera muito selvagem, como se tivesse saído do meio da floresta, a juba até amarrotada, e a delicadeza dessa jovem que parece um anjo, com a mão posicionada como se dissesse assim aos instintos: olha, eu não estou aqui para te fazer mal, tá tudo bem, tá tudo bem. Eu tô com você, estamos juntos nessa, né? Você me serve de certa forma. Você faz parte de mim. Eu cuido de você, mas eu domino aqui. Você não pode me devorar. É um tarô, é muito lindo, gente. A estética dele é maravilhosa, maravilhosa mesmo. Agora, se você prefere algo mais psicodélico, né? Mais assim, orgânico, mais contemporâneo, esse não, segue o tradicional mesmo, eremita. Olha a introspecção. A roda da fortuna que é bem interessante, bem diferentona mesmo. Essa daqui eu tô para você ver a roda astrológica, como se tivessem representados todos os trânsitos aí astrológicos. Ao mesmo tempo a gente vê aqui a árvore da vida, tá aí, então tem toda uma riqueza nessa simbologia dessa esfera de bronze, da esfera de ouro, na verdade, aí, né? Então isso aqui também precisaria parar um pouquinho para poder entender profundamente a simbologia astrológica. Mas não impede, você sabe que a roda da fortuna, você que já conhece a roda da fortuna, consegue entender, assim, consegue compreender, consegue acessar o arquétipo. A justiça, interessante porque a justiça aqui ele coloca com os olhos fechados e não coroada, com os olhos vendados, enquanto na maioria dos tarôs a gente tem a justiça com os olhos abertos, quer dizer, ela a justiça não é cega, ela aqui na verdade não é que é cega, está falando que ela não usa dos olhos físicos, são olhos, é uma visão além das aparências. Essa justiça, ela não se deixa enganar pelas aparências das coisas, mas normalmente a justiça, na maioria dos tarôs, vem representada com os olhos abertos, né? Olhando e internalizando e escolhendo e decidindo. As cartas são muito virginais. Você tem a impressão de estar diante de seres, de pessoas que são iniciados. É um tarô muito espiritual. Olha que maravilha. O dependurado. A morte. Olha a impetuosidade, porque o cavalo da morte no tarô de Rider-Waite, ele não olha assim para como se tivesse, esse é bem intimidador, a potência desse cavalo quase bufando aqui, né? Relinchando, não sei, ele vem e encara. No tarô de Rider-Waite, ele vem no trote, muito delicado. Ele avança, mas vem no trote. E aqui ele vem imponente. Estou dizendo, eu estou avançando, não tem como me deter. Nada detém os ciclos da vida. A finitude. Desculpe, me engasguei aqui. Olha aqui o anjo da temperança. Bem a cara da temperança, né? A suavidade, o tempo, a harmonia, não tem pressa. Eu preciso fazer esse movimento aqui para que ele seja bem feito, para que aconteça essa alquimia. Preciso de tempo, de paciência, de centramento. Essa é a mensagem da temperança. Diabo. A casa de Deus, ou a torre. A estrela.
Algumas pessoas perguntaram, não sei por que botaram um paninho nas pessoas, né? Então, porque justamente é o período em que se deu essas pinturas. Talvez a nudez da estrela, alguns não despem a estrela. O tarô de Rider-Waite, a estrela aparece totalmente despida, porque justamente fala do despojamento, né, da cura, do estado da vulnerabilidade, né, daquilo que é o essencial. Aqui ainda há uma proteção, né, como se algo ainda se fosse preservado, mas não perde a beleza da entrega que há na carta, né, da confiança, da atmosfera, mesmo num ambiente sombrio, eu estou entregue, confio. E aqui também a torre, a lua muito serena, essa comunhão do sol e a lua, o lobo com o cão domesticado, o selvagem e o domesticado. E aqui ela não coloca o crustáceo, que normalmente a gente tem no tarô de Marcelle, no tarô de Rider-Waite. Aqui ela tem um escaravelho, que vem das profundezas, né? O sol. Eu vou fazendo assim, de uma forma mais suave. Depois, se você sentir que está muito longo, você acelera para ver um pouco mais rápido. Mas é porque eu gosto de mostrar os detalhes, de dar um tempo para que a pessoa perceba todas as nuances. Olha a força desse anjo, como ele chama, a decisão, né? A decisão desse chamado está na hora realmente, né? Venha, venha, que é o chamado interno do seu self, para a grande libertação, para deixar tudo para trás, deixar o passado para trás finalmente, para ingressar aí nessa nova vida, né? Da carta do mundo da dança. Aí vimos agora para os arcanos menores. Ás de paus. A impressão que eu tenho é como se derretesse as geleiras aí atrás, né? 2 de paus. Nos arcanos menores eu vou um pouco mais rápido, porque ele segue bem o Rider-Waite. Só aqui o 4 de paus que ele não segue tanto, porque no 4 de paus falta o elemento aqui do Rider-Waite, que é as pessoas, a saída, né? O estar fora dos muros. Então, a celebração fora dos muros. Porque o 4 de paus traz muito para esse ambiente de cumplicidade, de interação, de celebração de uma etapa que foi cumprida. E aqui tem uma boda, como se existisse ainda, tem algo que está acontecendo no interior. Existe talvez um casamento, esteja sendo celebrado aí no interior, um rito, e a festa ainda vai acontecer. Então, só esse 4 de paus que eu ainda estou... ainda sinto que ficou um elemento, ainda não processei bem, porque eu sinto falta desse vir para cá. É como se o 4 estivesse esperando, né? Essa saída que ainda não aconteceu. E o 5 de paus, interessante, porque você vê aqui a estrela, o conflito do 5, a competição, o querer ir em uma direção, e interessante a ponta aqui que não se junta, né? Que é justamente, ainda não há uma comunhão no 5 de paus, né? Ainda há uma disputa, ainda há uma medição de forças, mas ainda não se chegou a uma conclusão, que acontece aqui no 6. Que é eu lutei por algo, eu consegui, eu cheguei, eu trago a vitória. Parece aqui o Cristo entrando na Nova Jerusalém como herói. O 7 de... Assim, aqui a gente está vendo os nomes, eu não estou lendo os nomes para vocês, né? Então aqui, ó, vitória, nem todos eu vou saber. Aqui, valor, né, no 7 de paus. O 8 de paus, sempre o clássico, os bastões indo em direção a um alvo. O 9 de paus, quer dizer, reserva de forças. O guerreiro ali. E o 10 de paus, a opressão. Vemos ele não fala
do pajem chama princesa, então os pajens vão ser representados por princesa, até aí tudo bem, porque muitos tarôs fazem isso. A princesa do fogo, olha aqui a onça aqui, o felino. É a força do início, né, da energia do entusiasmo, cavaleiro do fogo. A rainha do fogo. As rainhas, eles vão mudar um pouquinho a expressão delas, né? Você vai ver que a rainha de copas é um pouco mais delicada, a rainha de fogo um pouco mais audaciosa no seu olhar, na sua expressão. O rei de fogos, fenomenal. Aqui sim, ele está numa carruagem, aí domada por o seu leão. Ele não está sentado, muitas vezes a gente encontra esse rei sentado, né? Porque ele tem muita energia, ele precisa domar essa energia. Olha que maravilha esse Ás de Copas. E aí o 2 de Copas, Love. O 3 de Copas, ele representa como abundância. Olha que maravilha. O 4 de Copas é como se o prazer ele estivesse um pouco bloqueado. O 5 de Copas, a perda, né, do prazer, a baixa, né, a tristeza, a lágrima, a impossibilidade do prazer, a dor. O 6 de Copas, aí sim o prazer. Prazer, a inocência, a beleza, a alegria, o passado. Sempre essa atmosfera de inocência, né? De passado. É a criança com o adulto, a criança com o jovem. Esse diálogo interno com a nossa criança interna. As nossas opções, as nossas escolhas, as nossas fantasias, os castelos no ar, as nossas projeções. Aqui ele fala com sucesso ilusório. E esse daqui, abandono do sucesso. Interessante, porque é isso mesmo. O 8 de Copas, você empreende a jornada espiritual e deixa para trás algo que você conseguiu construir, que é caro e que ainda tem valor para você. O 9 de Copas, como uma felicidade material, porque realmente o prazer do 9 de Copas é um prazer sensorial, as pequenas alegrias, né, a saciedade. E o 10 de Copas como o sucesso perfeito, que é a plenitude emocional. Aqui a princesa de Copas. Olha a diferença da fisionomia e tudo, olha os animais, os símbolos aqui, a tartaruga, o golfinho, o cisne, o cavaleiro de Copas, a delicadeza, a diferença, você coloca os cavaleiros juntos, a diferença é brutal entre um e outro, sabe? Tanto na postura do cavalo, a forma como ele movimenta o próprio corpo, a paz que ele traz, né? O cavaleiro de Copas. A rainha de Copas, a sua delicadeza. E aqui o rei de Copas, o seu poder emocional, domínio das emoções. Olha que interessante, porque aqui ele traz uma águia, né? Como se... E olha, e aqui uma serpente. Quanto poder, né, existe nesse domínio desse universo instintivo. Ele sabe como controlar, né, suas emoções. O Ás de Espadas. 2 de Espadas. Paz. É bem o tarô de Thoth, paz, que ele chama de paz. A paz que eu preciso para decidir esse impasse. E aqui o sofrimento, né? A dor. O 4 de Espadas,
reserva de forças. É como se fosse uma trégua, vamos dizer assim. A desonra, um 5 de espadas. Aqui seria uma busca de um sucesso, né? Como se indo para novas direções, indo em direção a novos horizontes. Eu acho bonita essa representação, esses pássaros ali como se esperassem, né? Esse novo movimento. O 7 de espadas. O 8 de espadas. O 9 de espadas. Ansiedade. Desespero e crueldade. Que é a ansiedade mesmo, né? Aqui é ruína, o 10 de espadas, né? Quando chega naquela tortura mental e aí você é a perda de algo, né? O fim, um ciclo, um final doloroso, decidido. Não é a morte que chega aquele ciclo que a morte que avança, é quando precisa uma decisão de finalizar algo, que é um processo mental doloroso. Pajem de espadas ou a princesa de espadas. Olha o cavaleiro de espadas, que paixão. A rainha de espadas, olha aqui, ó. A rainha de espadas que não tem medo de cortar cabeças. Não quer agradar ninguém essa daqui. O rei de espadas. Olha que maravilha. Os querubins. Seria o diplomata, né? O intelectual, a autoridade. Ouros, ais de ouros. Dois de ouros. Esse, eu acho, a forma como ele trabalhou essa carta, nossa, gente, é uma obra-prima. A luz e a sombra nessa carta, de trabalho conjunto, né, do mostrar, o início de mostrar as minhas habilidades. Projeto inicial. A estabilidade, o poder da terra, ele chama. 4 de ouros. 5 de ouros, ele chama da perda, da derrota material, ou seja, a privação. O 6 de ouros, sucesso material, é chamada caridade, generosidade. Eu tenho sucesso, mas eu sei compartilhar com aqueles que devolver aquilo que eu recebi ao mundo com justiça, com equilíbrio, ser justo. Essa carta tem muito a ver com a justiça. Aqui é como se fosse um adiamento do sucesso, né? O sucesso está sendo construído ainda. A carta da espera. O 8 de ouros ele chama de prudência, que é a carta do autoaprimoramento, do aperfeiçoamento. Eu gosto de falar que é a carta do flow, do fluir, trabalhar no fluxo. Ganhos materiais, que é a carta da colheita, o 9 de ouros. E finalmente, o 10 de ouros, que é o legado, a herança. O pajem de ouros. Cavaleiro de ouros, o trabalhador.
belíssima Rainha de Ouros, Pachamama. E aqui finalizando com o poderoso, o poder material, Rei de Ouros. Então, o que você achou? Gostou desse tarô? Pode ser estar na sua lista? É lindo, dá leituras assim. Eu fiz algumas tiragens com ele e digo para você que ele me propiciou, me oportunizou tiragens muito lindas, muito profundas. Eu gosto de usar esses tarôs assim para sentir a energia deles quando eles chegam, sentir como é que realmente que flui a leitura com eles, né? Que cada tarô tem a sua própria energia. Então, se você gostou, curta. Se você não segue o canal, a curtida é muito importante porque a gente entende o YouTube também de que aquele material é um material relevante e a gente sabe que você gosta e que gostaria de ver mais vídeos assim. Então, coloque aí também o seu like, compartilhe, salve para você ver depois, comente, diga o que você achou, que carta você gostou mais, né? Que deck que você gostaria de ver comentado, porque pode ser que eu tenha algum deck não tenha comentado aqui, feito uma resenha aqui, ou algum deck que você acha interessante, que seria interessante também para eu conhecer, que eu não conheço todos, são milhares espalhados pelo mundo, que valeria a pena estar trazendo para cá, me fale aí, tá bom? E é isso. Até a gente volta a se encontrar por aí. Se você não me segue lá no Instagram também, no Instagram eu faço interativos mais diários, mais frequentes. E você pode explorar também o canal, aí você tem playlists com diversos temas, e o objetivo desse canal é justamente aprofundar os estudos do tarô dentro de uma abordagem mais voltada para o autoconhecimento e terapêutica. Ficamos por aqui, tchau, tchau, até breve.